você! Aqui é o Gabriel. E eu sou o Ricardo. E esse é só mais uma opinião sobre ciência. O nosso quadro onde a gente comenta notícias da semana, às vezes não tanto da semana, mas em geral notícias ligadas à ciência. E hoje nós vamos falar sobre imunização de rebanho em Manaus, sobre aquecimento global e sobre... eu esqueci? Possíveis origens para a vida na Terra. Ótimo, possíveis origens para a vida na Terra. São 3 temas bem separados e bem interessantes. Na realidade, tem uma ligação ali entre os dois, mas, digamos assim, no nosso padrão é um pouco mais separado. Mas, obviamente, a gente tem a nossa sessão Covid, né? Como sempre. Como sempre. E como que a gente vai fazer essa sequência hoje, Ricardo? Bom, eu posso começar vendendo nosso jabá, né? Acho que essa é a parte mais importante do todo Poxa vida, o vídeo. olha só, já ia esquecendo disso. Então, por favor, Ricardo, venda o nosso jabá. Bom, para você que caiu aqui no nosso canal do YouTube, saiba que nós somos um podcast originalmente, o Só Mais Um Podcast sobre Ciência. Nós temos episódios semanais ou quase sempre semanais. Nós ancoramos o nosso podcast no Anchor, né? Então só vai lá no Anchor, procura por Só Mais Um Podcast sobre Ciência. O Anchor faz um trabalho muito legal de divulgação do nosso podcast. Ele manda o nosso podcast para... Não é divulgação, é distribuição, né? Ele manda o nosso podcast para o Spotify, para o Google Podcast, para o Overcast, para outras plataformas de podcast. Então, você pode acessar por todos esses meios o nosso podcast. Bom, porém, se você realmente veio parar aqui, por favor, se você não é inscrito, se inscreva. Se você não curtiu esse vídeo, dê o like nesse vídeo. Você, por favor, dê um like se você gostou, dê um dislike se você não gostou. Se você gostou, não precisa falar nada. Se você não gostou, por favor, deixe um comentário dizendo por que você não gostou. Certo? A gente receber esse feedback aí e tentar melhorar. Se você quiser entrar em contato com a gente, a não ser aqui pelo canal do YouTube, pelos comentários, você pode nos enviar um e-mail, né? O nosso e-mail é smupsc1@gmail.com, tá? São as iniciais de Só Mais Um Podcast sobre Ciência, quando você acrescenta ali o número 1 no final, tá? Então, a gente aceita sugestões, críticas, reclamações, dicas tanto para o vídeo quanto para o podcast, tá? Que mais? Nós estamos no Facebook, nós temos uma página no Facebook e um grupo no Facebook. A gente aconselha que você entre nos dois, certo? Porque, segundo as políticas do Facebook, se você curte só a página, pode ser que você não receba no seu feed de notícias as nossas atualizações mais recentes, tá? Ou na hora que elas saem. Então, se você tá no grupo, aí sim você vai ser avisado toda vez que sair um vídeo ou um podcast, ou a gente realmente quiser conversar com vocês. Tá legal? Acho que é isso. Tá legal. Exatamente. Eu só quero lembrar também que quem ficar em alguma dúvida do que a gente está falando, a gente vai deixar disponível na descrição desse vídeo os artigos, qualquer notícia que surgir sobre o tema que a gente ache relevante, a gente vai deixar tudo na descrição, ok? Legal. É bom dizer que a gente vai falar de algumas notícias científicas, a gente vai dar a nossa opinião, porém, né, essas notícias estão embasadas em algum lugar. Então, a gente aconselha que se você gostou do tema, ou quer saber mais, ou quer realmente ler a notícia completa, você acessa os links ali embaixo para ficar por dentro. Bora então? Beleza. Bora então, vamos começar por Covid? Vamos começar falando um pouquinho de vergonha brasileira, né? Vergonha da profissão, que é a questão da imunização de rebanho em Manaus, no Amazonas, tá? Por que é a vergonha da profissão? Porque tem 2 jeitos de você adquirir a imunização de rebanho, né? Basicamente. O que é a imunização de rebanho? Pessoal, a imunização de rebanho é quando pessoas suficientes de uma determinada população elas se tornam imunes a uma determinada doença infecciosa. Tá? Tem 2 jeitos disso acontecer. Ou por infecção prévia, né? E aí você desenvolve os anticorpos e fica resistente àquela infecção. Ou por vacina.
Como a gente sabe, o Covid atualmente não tem vacina ainda. Então, como é que você acha que aconteceu a imunização de rebanho em Manaus? Via infecção, certo? No pico da pandemia, né, Manaus é uma cidade aí, com cerca de 2 milhões de pessoas. No pico da pandemia, que foi ali, aconteceu em junho, né, no finalzinho de junho, Manaus registrava 4,5 vezes mais morte do que era esperado para aquela época do ano. Tá? Obviamente, essas mortes aí, a maior parte delas foi responsável, o Covid foi responsável por elas, né? E 4,5 vezes é bastante coisa, tá? Não é pouco, não. A gente está falando de um report que foi postado foi essa semana, né? Em setembro, no dia 21 de setembro, no medRxiv. É bom dizer que esse report ainda não passou por revisão para ser publicado, tá certo? Então, por enquanto, está só lá no medRxiv. E nesse report, os pesquisadores, né, a maioria deles da USP de São Paulo, mas na verdade é uma colaboração entre USP e Reino Unido, entre Brasil e Reino Unido, tá? Melhor dizendo. E os pesquisadores sugerem que a cidade de Manaus ela atingiu o estágio de imunização de rebanho, se tornando a primeira cidade no mundo a atingir atingir imunização de rebanho no mundo, tá? A pesquisa diz que entre 44 a 52% da população de Manaus foi infectada pelo Covid. Gente, isso é muita coisa. Só para vocês terem um parâmetro de comparação, deixa eu pegar aqui. A gente tem sempre a ideia que, São Paulo tá uma bagunça, São Paulo morreu gente pra caramba, não sei o quê. A cidade de São Paulo tem por volta de 12 milhões de pessoas, tá? Um pouquinho mais que isso. E São Paulo nunca ultrapassou 14% de infectados. Tá? Então é óbvio, né? É mais gente. É claro que é mais gente. A população de São Paulo é maior que a população de Manaus. Significantemente maior. Mas em porcentagem de infectados, Manaus superou São Paulo assim, por muito. Tá? Esse trabalho foi liderado, né, pelo pesquisador Lewis Buss, da USP, e outros colaboradores, né? Só para a gente dar uma ideia, né, eles falam aqui, né, que a cidade atingiu a imunização de rebanho porque entre 44% e 52% da população foi infectada. Para algumas outras doenças mais conhecidas, existe um número para você considerar a imunização de rebanho ou não. Para o Covid, eles não estão bem certos ainda, né, porque é uma doença bem nova para todo mundo. Mas os pesquisadores eles acreditam que entre 40% e 60% da população infectada, você teria a imunização por rebanho. E aí, o que eles calcularam, né, entre 44 e 52, está bem no meio desse range. Como é que eles fizeram, né? Pode comentar. E aí depois eu já continuo. Não, é só aproveitar para comentar que esses números, como você mesmo mencionou, eles variam de doença para doença, né? Sim. E esses são os números basicamente que são usados para você fazer as campanhas ou fazer a estipulação de campanhas de vacinação das doenças já conhecidas. Obviamente, a campanha estima normalmente uma porcentagem maior do que essa imunização, exatamente porque não tem como você ter certeza de que toda essa parte da população ficou de fato imune com a vacina, então tem todas umas porcentagens e existe também a margem de segurança. Por isso é importante que as pessoas se vacinem das doenças que a gente já conhece, porque a gente precisa manter sempre esse rebanho de imunização para cada uma dessas doenças que foram maus, terríveis antigamente, e estão voltando a ser porque a gente está baixando dessa porcentagem. Estamos começando a ficar abaixo dessa porcentagem de algumas doenças. O problema dos antivac, né? Sempre os antivac estragando com a nossa vida. Só pra gente dar continuidade, né, na pesquisa do Lewis Buss e dos colegas dele, para investigar, né, para chegar nesse número de 44% a 52%, eles pesquisaram por anticorpos do SARS-CoV-2 em bancos de doação de sangue. Tá? Então eles investigaram doação de sangue, né? E nessas amostras eles investigaram se tinha ou não ali o anticorpo ativo do SARS-CoV. Essa pesquisa foi entre fevereiro e agosto, tá?
E entre fevereiro e agosto foram testados entre 800 e 1.000 doações de sangue em cada mês. Então não é um número pequeno, não. O problema com essa metodologia, tá, é que doação de sangue não é amostra aleatória. Tá? Por que não? Porque doação de sangue, por exemplo, esse sangue doado, ele em geral foi doado por adultos, comumente saudáveis ou assintomáticos. Então, se você tinha Covid, você não ia lá doar sangue, certo? Outra população que é excluída é a dos idosos, porque em geral idosos não doam sangue, né? Ou pelo menos não é comum que eles doem sangue. E a gente sabe, né, que os idosos aí foram realmente grande parte da população que foi atingida pelo Covid, né? Especialmente na questão da letalidade. Sim, eu quero fazer só um recorte que provavelmente não foi considerado. Rapidinho, que as crianças também não são pesquisadas nesses casos, porque criança não doa sangue. Eu imaginei que fosse isso que você ia falar. Não. Tem outro mais? Recorte que eu queria fazer. Só. Pode. Então agora você pode fazer. Não, é um recorte. Esse recorte ainda é mais difícil de você falar, porque é mais uma... Como é que é? Essa estimativa é meio difícil de você dizer, mas é possível também que haja um recorte em comportamento, porque doar sangue aqui no Brasil é literalmente uma doação e o comportamento de doar sangue é específico de certas pessoas. Então, pode ser também algum fator nesse sentido. Talvez as pessoas que doem sangue, elas sejam mais responsáveis, por exemplo, no quesito saúde, mas isso tudo é muito difícil de estimar, mas pode haver esse recorte também, né? Sim. Então, né, só para deixar bem claro, essa amostra que eles consideraram não é considerada estatisticamente uma amostra aleatória, né? Você exclui várias populações quando você faz. Qual que foi o resultado dessa pesquisa toda? Foi que eles puderam observar como que cresceu a porcentagem de como é que eu posso dizer, né, de anticorpos encontrados, por exemplo, nessas amostras, né? Então, na pesquisa deles, eles encontraram que lá no começo da pandemia, né, lá em março, apenas 1% das amostras encontradas tinham traços ativos de anticorpos. Depois em abril você subiu para 4,8%. E em maio você explodiu para 44,2%. Então, imagina que você está ali de 1 para 4 para 40. Em junho, essa porcentagem subiu para 51,8%, que é um recorde. Tá? E em agosto ela caiu novamente aí para 30%, que ainda é um número muito alto, tá? Mas essa queda ali em agosto aconteceu por causa do... Pode, né, ter acontecido por duas coisas. Primeiro que a pessoa que pode ter contraído Covid, os anticorpos dela podem ter enfraquecidos. Tá certo? Imagina uma pessoa que pegou Covid lá no começo, né? Se recuperou e aí os anticorpos dessa pessoa acabam enfraquecendo. E também por causa dos níveis menores de infecção, porque muita gente já tinha sido infectada. Então é um comportamento normal, né? Como você está construindo ali uma curva que atingiu o pico ali em 58 e agora está caindo. É bastante interessante porque se você comparar essa trajetória, ela bate com a trajetória do número de óbitos devido à Covid na cidade. Tá? Assim, óbitos esperados, né? A gente tem um problema grande de subnotificação em todos os lugares. Bom, e aí foi esse é o número, né, que os pesquisadores usaram para definir que houve uma imunização de rebanho. Óbitos conhecidos. Óbitos registrados, né? Registrados, exato. Eu acho que tem um nome melhor para isso ainda. Mas eu não sei. Eu não sei, eu uso conhecido para tudo, porque conhecido é um... O que seria conhecido, aí você explica desse fator. Mas isso é um negócio importante. Vale lembrar que, tipo assim, qual que é a parte, tipo, mas o estudo não é randômico e tudo mais, mas também a falta de controle que se tem sobre a real situação do que aconteceu em Manaus é algo que faz ter que trabalhar com os dados que se tem. Essa é a verdade. Assim, eu imagino que a gente só vai conseguir ter real dimensão, não só em Manaus, mas em boa parte do Brasil, lugar, que né? realmente aconteceu durante essa pandemia, quando a pandemia passar, e fazer as comparações de mortos por doenças no mesmo período.
no ano passado e com esse ano. É Sim, complicado, né? Manaus foi uma das poucas capitais onde a gente observou realmente o serviço de saúde realmente colapsando, né? Era uma coisa que a gente infelizmente esperava que fosse acontecer, né? Até pela forma com que o Brasil tratou a questão do Covid, né? Especialmente lá no pico. E Manaus foi uma dessas capitais que isso aconteceu. Eu não sei se teve outra capital, mas em Manaus realmente, né? Aliás, tinha umas imagens horrorosas de Manaus, aqueles caixões, gente sendo enterrada em vala pública, em vala comum, perdão. E aí muita gente falando, não, mas os caixões estavam vazios, aquilo foi só para atrair pânico. Não foi por aí não, gente. É, ah, vale vale destacar que apesar dessa pesquisa, não quer dizer que o pessoal de Manaus deva sair na rua porque está imunizado, tá, pessoal? É, na Calma lá. verdade, na verdade esse é um problema bem grande, porque só para passar o número de mortos em Manaus primeiro devido ao Covid, tá? Só para uma expectativa, a estimativa é que mais de 4 mil pessoas morreram de Covid-19 em Manaus, tá? E esse número ele é muito alto quando você considera que Manaus tem apenas 6% da população acima de 60 anos. Porque a letalidade do Covid, isso a gente já sabe, ela é muito maior nos idosos, né? Então Manaus, como sendo uma cidade que a gente pode chamar, acho que cidade jovem, né? Uma cidade com uma média de idade baixa, você teve uma letalidade bem grande, né? A letalidade foi entre 0,17% e 0,28%. Qual foi o problema gigante aí com Manaus, né? Outros problemas, né? Um dos problemas. Você comentou agora, né? Tá, mas atingiu a imunização de rebanho, então dane-se pra quarentena, né? Foi mais ou menos o que aconteceu lá por maio, que foi quando houve a flexibilização da quarentena em Manaus. E agora, em setembro, essa flexibilização vai acabar, porque está acontecendo uma nova onda de casos em Manaus, né? Assim, o que a gente diz com o fim da flexibilização é quando bares começam a poder abrir, academia, esse tipo de coisa, tá? Não são só esses, mas tem estágios diferentes de flexibilização, mas ali em maio começou. Muito justificado pela questão dos dados, né? Da imunização de rebanho, todo mundo achou que estava tranquilo e não estava. Acho legal a gente fala de alguns políticos aqui com algumas atitudes meio suspeitas, né? E é legal que o prefeito de Manaus, né, o senhor Arthur Virgílio Neto, em entrevista à Rádio Bandeirantes, uma entrevista recente à Rádio Bandeirantes, ele afirmou que a população está sendo enganada por números incorretos sobre o Covid. Porque, segundo ele, ainda existe uma subnotificação grande dos casos da doença. Então, o número que se apresenta, que já é alarmante, pode ser muito pior. E, inclusive, né, isso palavras agora do Arthur Virgílio, né, do prefeito, é que ele diz que há estudos que a imunidade de rebanho dura pouco, apenas por alguns meses. É aquela coisa, né? Não existe imunidade para sempre, né? E esse que é o problema, né, em Manaus agora, porque eles atingiram esse ponto de imunidade de rebanho, podem ter atingido, né? Flexibilizaram muito a quarentena e agora eles vão acabar sofrendo uma segunda onda do Covid. Que é um problema gigantesco, né? Assim, particularmente eu não acho que a opinião do prefeito, só por essas palavras, é ruim, não. Sabe? Ele parece alguém realmente preocupado com o negócio. Agora, a gente questiona... Acho que um ponto é ainda pior. Eu acho que a gente questiona um pouco como ele está preocupado agora se ele flexibilizou lá atrás, sabe? Parece meio contraditório, né? Eu tenho, assim, como eu falei, vamos para uma análise meio política aqui. É muito assustador você pensar nessa atitude de ele vir e falar que está subnotificado, porque a gente está há alguns 2 meses da eleição para prefeito, certo? Então, sim. esse tipo de dado, dizer que reagiu bem ou tentar maquiar os dados seria a melhor coisa para ele como ativo político, se ele tentasse fazer. Ele está reconhecendo isso no meio do período que está começando, vai ser período eleitoral.
é uma mentira que ele não vai querer carregar porque ele sabe que não tem como esconder e o negócio vai ser um buraco gigantesco. Então é meio assustador você pensar nessa fala dele. Sim, assim, eu não tinha visto por esse lado, né? Eu concordo com você que pode, sim. Na verdade, tudo que você vai ouvir de figuras políticas agora tem a ver com a eleição que vai acontecer em algum momento no final do ano, tá? Acho que não tem uma data ainda, mas Eu tudo acho que você em tem. dezembro, né? Mas tudo bem, vai. Novembro, dezembro, né? Não sei como é que eles definiram isso. Mas é importante dizer, né, que toda fala de político pode ter uma conotação realmente visando essas eleições. Eu concordo com você no sentido de que essa questão da Covid vai ser jogada na cara desse político por todo mundo, tá? Não é orgulho pra ninguém ter 50% da população contaminada com Covid. Acho que não é o número que ele quer pra ele. Não parece contraditória a fala dele agora, sendo que ele liberou, né, a flexibilização. Mas eu não sei, eu não consigo achar ruim ele. Eu gosto de pensar que ele se deu conta da besteira que foi a flexibilização e tá tomando conhecimento disso agora, sabe? Eu quero acreditar. Nem conheço o político por falar nisso, né? Eu não acho nem ruim nem nada. Eu só acho que, tipo assim, pra ele estar assumindo assim, quer dizer que ele não vai ficar na defensiva que nem o presidente, por exemplo, quando ele é acusado de alguma coisa. Não estar na defensiva, eu não sei como é que ele é como político. Não estar na defensiva já tem duas coisas. Ou você é muito idôneo, ou você sabe que se você ficar na defensiva só vai ser pior, porque não tem como tapar o sol com a peneira. Ou tapar a fumaça com a peneira, como certas pessoas tentam fazer. Copiando uma frase aqui do senhor Reinaldo Azevedo, deixa eu dar o crédito. Momento Reinaldo Azevedo, né? Não, mentira. Mas a situação de Manaus realmente foi um desastre, tá? O que aconteceu lá foi um absurdo e o resultado é isso, né? A gente pode ter sido, né, Manaus, pode ter sido a primeira cidade no mundo a ter atingido a imunização por rebanho. Infelizmente, não do jeito certo. E, gente, isso não é positivo. Se você pega o registro e a porcentagem de mortos em Manaus, os que são conhecidos, né, na definição de que os que foram dados como mortos por Covid, que são conhecidos, sei lá, e faz uma estimativa para o Brasil estaria com um número muito absurdo, muito maior do que o número de mortos que tem hoje, que já é terrível, diga-se de passagem, que já é horroroso. Aliás, fazer um parênteses aqui, né? A gente não vai defender político, até porque se tem uma coisa que você pode fazer, que você vai ter certeza que vai se arrepender no futuro, é defender político. Então não é por aí, tá? Mas, pra quem quiser, saiu o livro do ex-ministro da Saúde, do Mandetta, eu esqueci o primeiro nome dele. Também esqueci. Não importa. Se você colocar Chama Mandetta, você vai achar, tá? Saiu o livro dele contando um pouquinho dos bastidores do Covid no papel de ministro. Acho bastante interessante. Se você não quiser ler o livro todo, ele deu algumas entrevistas contando algumas histórias. Vai lá. De novo, lembre que é um político falando, porque o Mandetta é um político, então você tem que ouvir com o pé atrás, mas vai lá, ele vai falar algumas coisas de bastidores, que aí você olha pela frente, olha só, parece era um negócio que é verdade, que era de bastidor. Era um negócio que era de. Assim, parecia. E só é. Vale o total disclaimer de que é um político falando sobre política de outros políticos. Então. Mas vai lá, parece interessante. Vamos mudar de assunto? Vamos parar de falar de política? Que não é esse o tema do podcast? A gente nunca para de falar de política, mas vamos lá. Mas que pode ser em algum momento. A gente teve, né, na semana passada, a gente comentou sobre a detecção, né, ou a possível detecção de fosfina na atmosfera de Vênus e levantou toda essa discussão sobre vida em Vênus, não é? Só que, se tem uma coisa que a gente não entende muito bem, nós, seres humanos terráqueos, é como é a origem da vida. A gente não entende isso em Vênus, não entende em outros lugares, não entende aqui na Terra também. Então, acho que um bom caminho para você entender
vidas em outros planetas é entender como a vida se originou aqui na Terra, certo? Que é um grande mistério, né? E surgiu essa semana, né, alguns artigos, na verdade, sugerindo algumas origens possíveis de vida na Terra, né? Alguns locais que seriam ali preferenciais. Um desses locais, né, na verdade, a notícia que eu li, ela separa basicamente em dois grupos, né? Os cientistas que acreditam que a vida no nosso planeta surgiu em algumas condições bem inóspitas, tá? Que foram naquelas fontes termais super quentes. E a gente aqui não está falando de fontes termais em Poços de Caldas, tem fontes termais. Não é esse tipo de fonte termal não, gente. É fonte termal onde você mergulha na água e queima e morre. Tá? Só deixa eu fazer um parênteses aqui. Quando eu acho que na última notícia, na própria notícia de Vênus, quando eu falei geyser, é esse tipo de fonte que eu tava querendo me referir, tá? Isso. Eu vou usar o termo aqui fontes termais, porque é o termo que eles usam, né? Mas entenda aqueles geysers de água muito quente, tá? Eu usei porque eu não lembro, eu não tinha esse termo na hora e tudo mais, mas eu acho que talvez seja até melhor de falar, mas é nisso daí que a gente tá querendo dizer. Exato. Por quê, né? Porque essas fontes termais, esses geysers super quentes, eles têm uma fonte de energia constante, né? Esse calor constante, que pode ter sido o local onde as reações químicas podem ter levado algumas moléculas simples a dar aquele passo a mais, né? E se tornarem sistemas mais complexos. Isso seria um ponto de vista. O outro ponto de vista, que eu acho que é o mais difundido, né, para as pessoas que se interessam pelo assunto, é o que diz que a vida na Terra começou na água, começou nos oceanos, lá nas fontes hidrotermais que ficam realmente lá no fundo do oceano. Lá essas fontes seriam ricas em minerais, né? E a partir dali você teria um desenvolvimento de vida. Então tem basicamente esses dois pontos de vista. Quem está certo, quem está errado? Ninguém está certo, ninguém está errado, tá? São duas teorias e teorias têm problemas e vantagens. É bom que se diga isso. Só do ponto de vista bioquímico, tá, gente? Ponto de vista bioquímico. Existe uma receita para você ter vida, tá? Uma receita de bolo pronta para isso. Você precisa de elementos químicos, água ou qualquer outro meio onde as reações químicas podem acontecer e uma fonte de energia para abastecer as reações químicas. É isso, você precisa dessas três coisas. Se você tiver essas três coisas, você tem vida, tá? Inclusive, quando se fala em vida em outros planetas, em luas e tudo mais, você basicamente procura por essas três coisas, tá? Que são os elementos químicos, os minerais, né? Água, porque é o meio onde as reações químicas mais acontecem, e uma fonte de energia, que no caso de planetas ou luas, em geral se usa a luminosidade, tá? Que seja no caso da Lua, a luminosidade vindo do planeta, seja do planeta, a luminosidade vindo de uma estrela. Tá? Então, só do ponto de vista bioquímico é isso que a gente tem. Na Terra, a gente tem tudo isso. Tá? A gente tem água, a gente tem os elementos necessários e a gente tem as nossas fontes de energia. Eu ia falar fonte de temperatura, mas não são fonte de energia. Só em favor de quem acha que os geysers, as fontes termais, são uma boa explicação. A gente tem como exemplo o Great Boiling Spring, em Nevada, nos Estados Unidos, né? É um local ali com essas fontes termais. Nessas fontes termais, a temperatura chega a 77 graus Celsius. Então, a temperatura bem elevada, especialmente quando você considera a Terra. E mesmo nesses lugares, você tem micróbios que conseguem sobreviver na água ali perto daquelas fontes. Então, é provado, né? Acho que você comentou isso quando a gente falou de Vênus, né? Que a gente tinha micróbios na Terra vivendo em condições extremas, né? Não que 77 graus Celsius seja extremo, mas já é uma condição já não tão ideal. O trabalho do biofísico David Dimmer, da Universidade da Califórnia, no campus de Santa Cruz, né? Só falando, ele tem mais de 45 anos trabalhando nessa área, então é uma pessoa que quando fala, você
entende, você realmente escuta. E o David Dimmer ele começou estudando o que todo mundo que procura origem de vida começa estudando, que são os lipídios. Tá? Por quê? Porque os lipídios seriam as moléculas oleosas que constituiriam lá a tal da membrana em torno das células, que seriam necessárias para proteger a célula, para daí você ter ali o ponto de partida, né? O Dimmer ele é um defensor da teoria de que as vidas teriam se formado nessas fontes termais. Tá? E ele mostra que, que nessas fontes termais, nesses geysers, existem condições necessárias, ou melhor, condições suficientes, para você produzir algumas vesículas que seriam semelhantes a bolhas com uma camada externa composta de lipídios, que se assemelharia muito à ideia da célula com as membranas. Tá certo? Então esse é o grande trunfo de quem acredita um pouquinho na ideia do Dimmer, né? A ideia que o Dimmer defende sobre a vida nessas fontes termais. E o Dimmer afirma, né, que essas estruturas, bati no microfone, elas teriam sido ali os precursores das células modernas, das células que a gente tem hoje. Seriam um ponto antes ainda da membrana com a célula. Entendeu? Então, sabe quando você tem lá a célula envolvida pela membrana? Que todo mundo fala, pô, foi dali que começou? O Dimmer dá um passo para trás. Ele fala que nas fontes termais, né, nesses locais, você teria assim, essas vesículas, né, em formato de bolha, que seriam semelhantes a essas membranas em forma da célula. E aí uma coisa evoluiria para outra, que evoluiria para os sistemas mais complexos que a gente tem hoje. Ele está sugerindo ter descoberto as formas da vida. É, mais ou menos parece, né? Assim, sim, muito legal. Porém, uma coisa contra a teoria do Dimmer é que as fitas, né, lá de DNA e RNA, tá? Então acho que todo mundo tem aí a imagem de uma cadeia de DNA, então sabe o que eu tô falando. Elas são compostas por moléculas de fosfato e de açúcares alternadas. Até aí tudo bem. Porém, as moléculas de açúcar elas são instáveis em ambientes tão quentes quanto as fontes termais que são propostas pelo Dimmer. Então seria muito difícil você ter ali uma... Eu estou chamando de cadeia, não sei nem se esse é o nome correto. Tá? Eu acho que é melhor falar fita, né? Acho que todo mundo entende como fita. Enfim, não é a nossa área, né, mano? Seria muito complicado você formar uma fita de DNA ou de RNA nessas fontes, justamente por causa dessa instabilidade dos açúcares. Quem diz isso, né, rebatendo um pouquinho o que o Dimmer fala, é o astrobiólogo da NASA, o David Desmarais, eu acho que é assim que fala o nome dele. Tá? E aí você tem, é o que eu falei, né, são teorias, então você tem os prós e contras, né? Por outro lado, tá? Tem o pessoal que acredita na vida formada lá nos oceanos, lá no fundo dos oceanos. E em 2007, os pesquisadores encontraram alguns fósseis de pedras de cerca de 3,7 bilhões de anos do Quebec, que seriam originários justamente do chão de oceanos ancestrais. Coisas muito velhas, entendeu? E essas rochas seriam sinais das atividades hidrotermais. Que eu estou falando por hidrotermal, né? Você tem ali o chão do oceano e você, sei lá, tem ali um geyser dentro do oceano e descolaria essas placas. Uhum. Tá certo? E os pesquisadores que defendem a ideia da vida no fundo dos oceanos, eles propõem que essas estruturas, elas lembram as estruturas formadas por micróbios, sugerindo que talvez os ambientes marinhos fossem os locais de formação para a vida ancestral na Terra. Essa teoria talvez seja um pouco mais difundida, porque acho que todo mundo tem um pouco aquela ideia por trás de que, bom, vida surgiu no mar, nos oceanos, depois a gente saiu de lá, né? Mas é legal, são dois modelos aí que estão competindo. Eles não necessariamente discordam um do outro, só são dois caminhos pro mesmo fim. Tá? Os dois podem ter coisas em comum ou não, né? E o David Desmarais, né, que é o astrobiólogo da NASA, ele fala pra mim o que é a melhor fala que você pode dar numa situação como essa. Que ele acredita que nós temos que admitir que pode haver mais de um caminho
para a formação para a origem da vida na Terra. Que você tem dois modelos, né, que tem ali as suas vantagens, suas desvantagens, e que talvez os dois possam estar certos. E ainda tem a ideia da panspermia, né? Que é outra ideia. É que aqui a gente está falando um pouco mais de onde a vida se originou, né? Nem tanto como. A gente está pensando muito mais no local, né? Ou seriam nesses geysers, né, que ficam ali na superfície, ou seriam no fundo dos mares, dos oceanos, né? Acho melhor falar. Assim, eu tenho pouquíssima opinião sobre isso. A maioria das coisas que eu li sobre o assunto dão uma ideia muito vaga das duas teorias, vagas o suficientes para eu não conseguir dizer quem tá certo e quem tá errado. Pra mim, eu tô com o tal do David Desmarais, tá todo mundo certo. Um pouco. Mas... E tá todo mundo errado ao mesmo tempo. Mas não tem também como você dizer quem tá certo e tá errado. A gente tá lidando com um negócio muito, muito difícil. Tipo, olha a fronteira que a ciência chega, cara. Imagina só. É você tentar descobrir o que aconteceu há bilhões de anos atrás com uma célula, que é um negócio que você não consegue ver sem equipamento, tá ligado? Exato. É muito, muito complicado. Mas é muito legal ver isso e ver a possibilidade de a gente acabar descobrindo, né? Assim, de novo, né? São só teorias, né? Você vai criando um modelo que tenta cobrir o maior número de condições possíveis. De problemas possíveis. Vai cobrir todos? Não. Porque senão não seria, já seria uma teoria fechada. Eu acho que não chega a esse ponto. Mas é bastante interessante ver como a gente está preocupado, sim, com tentar detectar vidas em outros planetas, mas que a gente também não tem muita certeza do que aconteceu aqui. Né? Sim. Pra mim é bem legal. Tem a frase que eu comecei, né, a falar dessa notícia, né, que o importante para entender vida em outros planetas é entender um pouquinho da vida aqui na Terra, foi dado pela Natalie Batalha, que é uma astrofísica da Universidade da Califórnia. Tá? Então, é realmente isso. Pra gente entender melhor vida em outros planetas, a gente tem que entender melhor a vida aqui. Porque numa dessa, a gente pode estar olhando para outro planeta e tá vendo o início da vida naquele planeta. E a gente simplesmente não identifica, porque a gente não sabe nem como iniciou a vida aqui na Terra. E vida aqui, gente, a gente tá falando, não tá falando de ser humano, não tá falando de cachorro, gato, não. A gente tá muito atrás disso, tá? São as primeiras células. Inclusive, né, aparentemente o David Dimmer, né, ele tá pensando um pouquinho atrás ainda das primeiras células. Mas isso que eu ia falar, é interessante isso, porque a gente já tem alguns históricos de evolução, por exemplo, que a célula, assim, o que seria a vida? Será que você ia procurar o mesmo tipo de célula? Porque a nossa própria célula, as células que a gente vê hoje em dia, elas têm uma condição muito específica, tem organelas dentro delas que passaram a pertencer, que eram solitárias, né? Que depois acabaram passando a pertencer. Então, ou pelo menos, eu vi, tem essa parte aí, falando, eu não lembro nem o nome da bendita organela, é uma que produz energia. Mas, e aí você vê a evolução, como essa organela entrou, como que se formou a membrana celular, então, tipo, cara, é muito complicado. A gente já não tá voltando só como começou a primeira célula, como ela se montou, né? Exato. Então, assim, muito legal. Pra vocês terem noção de como é um assunto complicado de falar e delicado de falar, é um assunto que mexe, por exemplo, com a questão da fé das pessoas. Tá? A gente está falando aqui de um ponto de vista científico, do que pode ser, ou o que tenta ser mostrado, mas também tem o pessoal que acredita ali no criacionismo, que vai na outra direção. Tá? É outro ponto. Eu acho que não é o nosso papel aqui falar uma coisa ou falar outra. Tá? A gente não está querendo entrar nesse vespeiro em particular, não. Então, só para fazer esse disclaimer total aqui, tudo que a gente falou, inclusive dessa notícia, a gente está pensando do ponto de vista científico da coisa. Tá? E se você está olhando do ponto científico da coisa, você está falando de evolução. Você não está falando de
de criacionismo. Inclusive, né, a questão da vida é tão específica, as condições necessárias são tão realmente um evento específico, que um dos argumentos, né, dos que acreditam no criacionismo é que justamente é tão específico, mas tão específico, mas tão específico, que é estatisticamente impossível, que a única explicação seria o criacionismo. Por exemplo, né? Mas, de novo... Eu ia entrar nesse vespeiro, mano. Não vou entrar. Tanto que eu acho que não tem nenhum criacionista bravo comigo nesse momento. Porque um dos argumentos deles é justamente esse. A evolução seria um evento tão específico que a gente está olhando para um evento, segundo eles, estatisticamente impossível. Claro, a crença de cada um, tá? Mas assim... Um tempo de existência do universo aí que faz a quantidade de eventos acontecer muito grande para você mensurar essa probabilidade dessa forma e simplesmente dizer que não existe. Vamos não entrar nesse vespeiro? Não. Eu acho que a gente já colocou a mão. Vamos tentar só não chacoalhar agora? Tá? Okay. Não vamos para esse caminho. Apesar de que a gente já atacou outros vesperos, mas Esse não. Vamos atacar um outro vespeiro, que é a questão do aquecimento global, né? O assunto aquecimento global, ele é bastante combatido ainda. Tem gente que não acredita em aquecimento global, tem gente que não acredita em efeito estufa. Muito se deve por causa Para quem é um pouquinho mais velho, lembra do Al Gore, ele foi vice-presidente dos Estados Unidos, e ele fez um documentário, né? Ele é um ativista ambiental, e ele fez um documentário, foi um documentário bastante premiado aí, dando uma perspectiva bastante apocalíptica, bastante alarmante, melhor dizendo, sobre as condições ambientais em que a gente vive, né? E aí muita gente falou, pô, mas o Al Gore fez só um negócio de cinema, tá vendo? As previsões dele não se concretizaram, então significa que não tem aquecimento global. Eu acho que as previsões do Al Gore realmente foram bastante pessimistas, mas quem fala que não existe também tá de sacanagem, dado a acesso à informação que a gente tem hoje. Então, saíram recentemente, nesse mês de setembro, 2 artigos, um liderado pelo Garb, na Nature, e outro pelo Sadai. Eu não peguei o primeiro nome dessas pessoas, então não sei. O do Sadai, ou da Sadai, foi publicado na Science Advances, tá? E são 2 artigos falando do mesmo tema, que é a questão do derretimento da Antártica, tá? E isso está ligado intimamente com a questão do aquecimento global e com o aumento da temperatura na Terra. Entre outras muitíssimas consequências, né, o aquecimento global ele pode levar a um descongelamento praticamente irreversível da Antártica. Por que praticamente irreversível? Porque uma vez que você perde gelo, né, que você descongela aquele gelo, precisaria sim de uma ação muito externa, muito complicada para você recuperar esse gelo. Nesse caso, sim, estatisticamente quase impossível. Então, no estudo do Garb, que foi publicado na Nature, eles destacam vários pontos ali de inflexão relacionados à temperatura para que a camada de gelo da Antártica começasse a descongelar. E o problema é que a cada ponto de inflexão, a camada de gelo mudaria e o derretimento se tornaria irreversível. Mesmo que a gente atingisse ali temperaturas baixas novamente. Tá? Você chegou num ponto em que passou dali, não tem volta mais. Só para vocês saberem o tamanho do problema, tá? E aqui é só um detalhe do tamanho do problema. A quantidade de massa de gelo na Antártica, ela seria suficiente para aumentar o nível do mar em sabe quantos metros? Chuta aí. Já que você não leu a notícia. 10. 58 metros. Eita. Se toda a massa de gelo da Antártica derretesse, tá?
o nível do mar aumentaria em 58 metros. O que aí sim é catastrófico, né? É óbvio. Ai, mas, pô, não tá derretendo tão rápido assim. Não, a gente concorda com vocês. Os pesquisadores também concordam. O derretimento completo da Antártica não vai acontecer hoje, nem na próxima década, talvez nem no próximo século. O problema é que esse derretimento de gelo ele está acelerado. O nível do mar já está subindo. Tá? Talvez não 58 metros, mas já está subindo. E aí você coloca em risco diversos ecossistemas. Você tem, por exemplo, né, você tem baleias indo a lugares onde elas não poderiam ir antes porque eram congelados. E aí você tem baleias que eu digo óricas, né? E aí elas, até baleias normais, né? E aí elas começam a caçar nesse ecossistema, eles mudam o ecossistema, pode destruir ou não, né? Você tem pessoas ali vivendo no Alasca, nesse tipo de coisa, que tem suas rotinas mudadas por causa desse tipo de aquecimento. Mas aí já é o outro gelo, né? Esse é o outro gelo, tá? Mas tudo faz parte da questão do aquecimento global, né? Sim, tudo tá interligado, né? E lembrando que esse estudo leva em conta só a parte da Antártida, ainda tem, como a gente já chegou a ver isso em umas notícias atrás, o descongelamento do Mar de Bering, aí tem toda essa parte aí do Ártico, Sim, então... sim. É bastante complicado, né? Por isso que eu falei, né? Que quem hoje não acredita em aquecimento global tá só fechando o olho pra uma coisa que não quer ver, tá? Porque acho que vocês puderam ver aí o gráfico do aumento de temperatura na superfície terrestre. Você vai dizer que não tá acontecendo? Tá? Se você fizer uma busca bem rápida no Google, você vai descobrir que o nível do mar sobe todo ano ele sobe. Mas é muito pouco, não muda nada. Calma com esse não muda nada aí, tá? Não muda nada pra quem? Talvez pra você hoje não muda nada, talvez pra outras pessoas já esteja mudando. Pessoal, existem vários fatores, não é só o aquecimento global, né? Tem outras coisas ali acontecendo. E a gente tem várias incertezas ali do impacto, de fato, do aquecimento global. Tá? O que ele traz, o que ele não traz, o que é lenda e o que é verdade sobre os impactos ambientais do aquecimento global. Só que uma coisa é consistente sempre, que é a questão do descongelamento da Antártica. Tá? O cientista Robert de Conto, né, ele afirma, uma vez que o gelo é perdido, você não consegue voltar atrás. Perdeu o gelo, acabou. É o que eu falei, né? Você atinge um ponto de inflexão que dali você não volta mais. Então é bastante complicado. O próprio Robert de Conto, ele faz aí uma vamos dizer, uma previsão, né? Não é bem uma previsão, mas ele dá uma perspectiva e diz, né, que mesmo que se a gente começasse a agir hoje de maneira conjunta e começasse a diminuir drasticamente a emissão de gases aí que produzem, né, que contribuem para o aquecimento global, a gente já aumentou tanto a temperatura nos oceanos, por exemplo, que para o gelo voltar a crescer, a gente teria que voltar no tempo para um clima mais frio do que era no início da Revolução Industrial. Eu acho que a gente já passou desse ponto de inflexão. Eu acho que a gente não... Para esse ponto, a gente não volta mais. Tá? Não é segredo para ninguém que a questão ambiental virou discussão no mundo todo, né? A gente tem empresas, instituições privadas hoje que prezam pela preservação ambiental. Nem agora falando da preservação ambiental como um todo, não mais só da... A Antártica é só um termômetro de quão ruim tá a coisa, tá certo? Tem outros termômetros. Um termômetro, por exemplo, é a cobertura por floresta tropical, por exemplo. A gente tem aqui no Brasil a maior floresta tropical do mundo, né? A floresta amazônica. E a gente sabe o quanto a floresta é desmatada todo dia, né? Tem aqueles, eu não vou saber exatamente o número agora, mas tem aqueles índices de quanto da floresta é desmatada por dia. Isso é medido em campos de futebol. Para você ter noção, né? Aqui no Brasil a gente teve agora, está tendo, né, ainda, não sei se já deu uma trégua, que é a questão das queimadas no Pantanal. A maioria dessas queimadas, infelizmente,
criminosas. A gente pode falar aqui do Brasil especialmente, né, que é onde eu particularmente estou vivendo, e o Gabriel viveu e tem informações, que a política ambiental atual não é das mais competentes. Acho que é essa a palavra, né? Não é das mais preocupadas. Prefere mascarar, né? Prefere se apegar em alguns dados. Não, aqui a gente pode ser sincero também, cara. Não precisa. Assim como pelo menos, ainda não posso falar isso do ministro atual, mas do ministro anterior ele lutava contra a própria pasta. O atual ministro do meio ambiente ele foi colocado lá para lutar contra a própria pasta. Não é à toa que ele foi colocado lá, não é à toa que é ele, afinal de contas ele já foi condenado por crime ambiental antes de assumir a pasta, já se esperava que fosse isso, e assim, mesmo atrás as coisas que rolavam atrás dos panos já foram expostas, tipo naquela reunião, fatídica reunião, onde ele fala de passar a boiada, e não adianta, esse ministro só tá lá realmente para destruir o meio ambiente, para tentar né? E ele não esconde e faz a gente passar mais vergonha ainda, né? Eu acho que é bom fazer Só quero mencionar recentemente ele quis o Leonardo DiCaprio tá falando sobre as queimadas na Amazônia. O cara me faz, ele sendo ministro do Brasil, fala uma besteira que parece que ele é um mendigo pedindo dinheiro pro Leonardo DiCaprio, né? O que é um absurdo, porque a gente tem dados e ele gastou menos de 0,4% do que ele deveria gastar exatamente com a parte de queimadas. Então não tem o que meias palavras aqui, não tem o que dizer meias palavras, não é só incompetência. Ele está lutando contra a própria pasta e isso não tem como negar. Sim. Né? É bom lembrar, né, que quando a gente estava tendo as queimadas na Amazônia, o Brasil sofreu bastante pressão internacional, né? Especialmente do Fundo Amazônia, que é um fundo, acho que é esse mesmo o nome do fundo, né? Que é um fundo de dinheiro que vem de outros países, né? Para realmente ajudar na preservação da Amazônia. E o governo brasileiro realmente virou as costas para isso, diz que não precisa, que esses países poderiam gastar reflorestando os próprios países, né? Gente, não se recusa ajuda, tá? Acho que é bastante importante dizer isso. Especialmente nessa situação. A gente só trouxe esse contraponto, né? É bom dizer, a gente só trouxe esse exemplo do Brasil para aproximar um pouquinho mais da notícia. Porque eu não vivo na Antártica, eu não vivo lá no Mar de Bering, pouco me importa o que está acontecendo lá. Então, mas está acontecendo aqui também, tá? A gente é muito responsável por o que está rolando lá. Você ia falar? Não, eu só quero fazer um disclaimer, tipo assim, de novo, né? Como eu falei, a gente nunca consegue sair da política, mas o problema é que a política invade a nossa área, né? Sim. Porque negar o aquecimento global é só um ato político, sendo que o fato ou não depende da ciência dizer se existe ou não, certo? Não era para ser uma coisa de discussão, não é a sua opinião que vai fazer mudar, isso é um fato ou não. E quem vai dizer se é um fato ou não é a ciência, porque é a ciência que estuda a natureza, ok? E já que a gente entrou na política, só comentar também, tipo, não é porque a gente, não é questão apenas de posições políticas, né? Toda vez que se fala do governo atual, aí falam do PT. Então, olha, o governo do Lula teve índices até maiores do que tiveram agora de desmatamento, e uma das coisas que aconteceu, que fez a gente caminhar para o sentido certo, o que é uma vergonha como nação, porque a gente não tomou a decisão por conta própria, foi a moratória da soja. Se você colocar a moratória da soja, que foi uma atitude principalmente dos países europeus, que impuseram ao agronegócio brasileiro, isso foi a melhor coisa em termos de meio ambiental que aconteceu no Brasil. Ou seja, o nosso governo nunca conseguiu resolver esse problema, nunca foi, de fato, para resolver esse problema, né? E é isso que também, tipo, pode ser, por exemplo, se você for procurar em algumas redes de mídia e tudo mais saber, grandes exportadores e tudo mais, na realidade estão exatamente contra, porque eles sabem que quanto mais se queima, mais contamina o produto da gente vender lá fora. Então, não existe motivo. O meio ambiente hoje é um capital ativo para o país que está sendo destruído. Então, não tem o que fazer. E isso influencia muito.
Eu vou continuar, só mais um pouquinho. Só vai. Né? Uma coisa que já, assim, há muito tempo se pensou e tudo mais, se você for pegar, o pessoal fala, o Fantástico errou quando o Passo falou isso. Direto o pessoal comete esse erro, mas existia antigamente o pessoal dizendo que a Amazônia era o pulmão do mundo. Depois, já passou isso há muito tempo, se descobriu que na realidade a Amazônia basicamente são florestas muito grandes, com árvores muito grandes, que consomem todo o oxigênio que produz durante o dia, durante a noite, certo? Uhum. Mas a Amazônia ela é muito importante para o clima. Ela é como, hoje, o termo que se usaria para ela seria de ar-condicionado do mundo. Né? Você pensa, é a maior floresta tropical ali na faixa tropical, próximo ali do Equador, exatamente da parte mais aquecida. Você pega, olha no mapa, são regiões extremamente secas. Como isso influencia? Obviamente também influencia na parte de chuvas. A Amazônia ela é diretamente responsável pelas chuvas do Sudeste. Né? Tem um negócio muito legal chamado Rios Voadores. Se alguém tiver curiosidade, pesquise, que é muito legal de ver como é que funciona isso. E não tem porquê. É um negócio que era para ser preservado, ponto. Não tem, isso não era para ser discutido como política. Isso era para ser coisa de Estado, não coisa de mandato. Ok? E é uma responsabilidade nossa, porque a maior parte dessa floresta está em território nacional. Claro, foi importante o disclaimer que você fez, porque a gente deu nome aos bois, então tem que dar nome a todos os bois, né? Não dá nome a um só. O problema do desmatamento não é novo, o governo atual não inventou o desmatamento, porém, ele também não colabora no sentido de diminuir. Tá? Eu acho que o grande ponto é esse. Mas tal mandato se desmatava mais. Tá, mas desde que você assumiu, o que você vem fazendo para mudar isso? Se a resposta é nada, talvez o problema seja você também. Tá? Não é uma questão de quem começou, quem inventou o desmatamento. É uma questão do que você vai fazer para melhorar esse cenário. Porque já é uma questão de contenção de dano, né? Fora que politicamente isso é uma discussão vencida. De novo, isso não é para ser um negócio de mandato, é para ser um governo de Estado. Isso é uma discussão vencida. Existe o Código Florestal, foi uma discussão enorme. Os ambientalistas, a maior parte da galera de ambientalistas estava contra o código e o código foi vencido. E esse código não está sendo respeitado. Esse é o ponto. Saca? Já foi discutido. Exato. Existe uma normativa, existe uma política e as pessoas estão simplesmente dando de ombro para elas e fazendo o que bem entende, né? Acho que esse é o problema. Parece que a gente fez um podcast político. Mas a parte de notícia sempre puxa, né, mano? Pior, viu? Porque a gente tenta pegar uma notícia mais geral e a gente tenta trazer ela para nossa realidade. E aí, infelizmente, para a gente trazer para nossa realidade, a gente tem que falar um pouquinho de política. Tá vendo? Mas é melhor mexer no vespeiro da política do que na questão criacionistas, evolucionistas. Eu acho que vamos escolher os vesperos que a gente briga. Acho que essa é a verdade. Não, a gente já chamou aqui para falar sobre quântica um professor da área, a gente já chamou um professor colega nosso para falar sobre astronomia, a gente fala até, obviamente, contra a astrologia, com um pouco mais de propriedade, mas se um dia a gente quiser realmente mexer nesse vespeiro, não vai ser só nós dois aqui, não. Não, a gente traria um biólogo, alguém gabaritado para falar disso. Porque a gente não tem nem gabarito para mexer nesse tema. Mas bom, tem um monte de gente sem gabarito fazendo um monte de coisa, então... Já que se fala em novo normal, né? Mas se fala em novo normal, é verdade. Acho que tá legal. É isso, né? Pode encerrar por aqui. Beleza, tá, então vamos dar um tchau ou tem mais algum recado pra dizer? Tem sempre aquele recado, que se você conseguiu ficar aqui até o final vendo a gente groselhar, você deve pra gente que você compartilhe o link, que você curta o nosso vídeo, que você se inscreva no nosso canal, que você ative o nosso sininho, que você faça todas essas coisas, porque a gente conseguiu te entreter aí por quase 1 hora groselhando.
tá certo? É o mínimo que você deve pra gente isso, câmera. Tá? Então, a gente se vê semana que vem? A gente se vê semana que vem. Eu só quero aproveitar isso que você falou para lembrar também. Quando no primeiro episódio eu já comentei que esse seria um bons vídeos para você jogar no grupo de família para começar uma discussão. Marque esse episódio. Esse episódio já pode começar, beleza? Ótimo. Pode sim. Pessoal, o que mais? A gente se vê semana que vem. Inter!